por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor.
igreja. Irmãos, Deus ministrou algo no meu coração. Não deixe que o inimigo te leve àquele único que você pode fazer, que é o Senhor, entregar o seu louvor e adoração a Ele. Não deixe de adorar e louvar ao Senhor, amém? Aleluia, aleluia, Jesus. Adoramos, Senhor, o teu nome, Senhor. Tu és santo, Jesus. Senhor, famoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Senhor, famoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo
Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. E porque podemos clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor os nossos anseios, Pai. Que podemos expressar a nossa adoração, o nosso respeito e devoção ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque a sua misericórdia, ela é o motivo de nós não sermos consumidos. Ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir, ensina-nos a agradecer. Nós necessitamos, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Como é bom, Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom te servir. Obrigado, Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque até aqui o Senhor cuidou de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. Que a tua presença permaneça neste lugar, manifestado nas nossas vidas. Que possamos entregar um culto verdadeiro ao Senhor, o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Que as nossas mentes sejam levadas cativas à tua palavra, que a tua palavra não seja palavras jogadas ao vento, Pai, mas que possamos nos apresentar em reverência diante do Senhor, para que a tua palavra, a espada mais cortante do que a espada de dois gumes, ela possa penetrar na divisão da nossa alma e do nosso espírito, entre juntas e medulas, Pai, onde ela pode revelar quem nós somos e que o que nós precisamos e necessitamos da parte do Senhor. Que nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto possa ser levado somente ao Senhor nessa noite, Pai. E que possamos sair daqui muito melhores do que nós chegamos, aperfeiçoados, renovados, revigorados, Pai, com a força do teu poder. Porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Oh, Pai, o Senhor cuida de nós, o guarda de Israel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós queremos aproveitar já este momento, interceder pela nossa igreja, interceder por todas as igrejas de Paranavaí, do Brasil e do mundo, interceder pela nossa cidade, interceder pelo nosso país, pelos nossos governantes, Pai, os nossos líderes. Que o Senhor possa ter misericórdia, da direção e sabedoria, que o homem com seu coração corrompido possa se arrepender e voltar ao Senhor, Pai, voltar à essência de tudo. Oh, Jesus, nós intercedemos pelas nossas crianças, o futuro do nosso país, a igreja do amanhã. Nós intercedemos para que elas mantenham o seu coração em Jesus, e que nada e ninguém, Pai, nada em âmbito nenhum possa tirar elas do foco do Senhor, Pai, porque nós sabemos como Pai que nós podemos dar tudo que tiver ao nosso alcance materialmente para os nossos filhos, mas nada mais é importante do que levar os nossos filhos, o coração deles ao Senhor, um coração contrito, um coração de temor e um coração de reverência. Esta é a maior herança que um pai pode dar para um filho, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós intercedemos pela nossa cidade, Pai, que as pessoas possam encontrar o Senhor verdadeiramente, Pai. Todos os oprimidos, os órfãos, as viúvas, todos aqueles que não têm perspectiva de vida alguma, que por algum motivo foram largados, abandonados, rejeitados por a sua família, pela sociedade, que de alguma maneira elas possam encontrar o Senhor, que o Senhor é o motivo de tudo, que o Senhor é a razão do nosso viver, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Pai, para ajudar a transformar a nossa cidade, Pai, o nosso bairro, os nossos vizinhos e a nossa casa, Pai. Que possamos ser testemunhas vivas do Senhor, que possamos ser a Bíblia que o mundo lê lá fora, que possamos ser a igreja da segunda-feira. Oh, Pai, que possamos refletir o seu caráter, Pai.
não é sobre aumentar o número, Pai. É sobre povoar o céu. É sobre pessoas rendidas ao Senhor, Pai, verdadeiramente. Nos usa, Senhor. Nós sabemos que nós estamos no tempo da apostasia, tempos difíceis, onde as pessoas procurarão para si mestres segundo as concupiscências dos seus ouvidos, Pai. Ajuntarão mestres, amontoarão mestres para si, virarão, rejeitarão a sã doutrina para viver filosofias humanas, Pai. Nós sabemos, mas que o Senhor possa nos usar, Senhor, para permanecermos firmes e plantarmos a boa semente nos corações, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti como igreja, Pai. Nós precisamos de Ti como pais, mães. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós ansiamos por viver eternamente contigo na glória, Pai. Nós consagramos, Senhor, a nossa semana ao Senhor. Que todos os dias desta semana que se inicia hoje seja segundo a Tua vontade. Que os nossos passos sejam segundo os Seus propósitos. O nosso trabalho, as nossas finanças, os nossos ganhos, os nossos compromissos, os nossos alimentos, Pai, que seja tudo segundo a Tua vontade, e nós confiamos em Ti, Pai. Que esta semana, Pai, o nosso coração seja mais voltado ao Senhor e não somente a nós mesmos. E se tudo que nós fizermos, Pai, fizermos para a Tua glória, Jesus. Obrigado, Pai, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Aplauda o Senhor porque Ele merece, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos fazer a nossa oração pública confissional. Todos nós, com toda a sinceridade do nosso coração, não somente de uma forma de leitura, mas a expressão verdadeira daquilo que nós cremos. Vamos lá, Senhor. Vamos ler a nossa confissão de fé pública. Ali a nossa oração e agora a nossa confissão com a pergunta do dia 9 hoje do nosso culto, que é: qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? A resposta é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem em forma de qualquer coisa acima do céu, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas embaixo. Não te curvarás a elas, nem adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Vamos juntos a pergunta e a resposta? Vamos lá. 1, 2, 3, vai lá. Qual é?
Amém. Vamos ler o nosso texto. Êxodo 23. Vamos lá todos nós. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. De novo. Não terá outros deuses diante de mim. Amém. Coloca a nossa oração. Vamos todos nós. Santo Deus. Deixa eu ler de novo aqui, só eu. Santo Deus, mostrastes o teu amor por teu povo, dando-lhes teus mandamentos, que sempre sejamos gratos por tua lei. Não nos deixastes ignorantes quanto à forma de andar no caminho da justiça. Ajuda-nos a te glorificar, obedecendo aos teus 10 mandamentos. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar por gentileza, irmãos. As crianças vão sair sem correr. Glória a Deus. Quantos princípios em uma declaração só, né? Não farás imagem de escultura, não os adorarás, não os curvarás, não matarás, não roubarás. E nós bem sabemos, né, irmãos, que as leis do Senhor, no que tange ao povo dele, não se consiste em 10 somente. Mas nós sabemos que dentro desses 10 tem uma imensidão de princípios que o Senhor quer que nós guardamos. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, nós conseguimos e tirando de cada mandamento vários outros mandamentos correlacionados a ele, que traz o coração do homem a uma reverência ao Senhor. Como é bom, né, irmãos, declararmos isso, que não há outro Deus que devemos ser glorificados. E outra coisa, irmãos, que eu preciso dizer para vocês, que é muito importante, quando a palavra diz que nós não podemos adorar outros deuses com D minúsculo, ele está falando também do Deus do nosso coração, o nosso eu, o Deus que tem um CPF, o Deus que tem um RG, o Deus que tem um endereço, o Deus que tem muitos sonhos, muitos propósitos, que muitas das vezes não é do Senhor. Por muito e muito tempo, o ser humano focou somente numa imagem de escultura, somente em algo que estava correlacionado a não adorarás a isso. Mas o maior ídolo da vida do ser humano hoje é o próprio coração do ser humano. O maior inimigo do ser humano é o próprio coração do ser humano. O maior adversário meu e seu é as nossas próprias concupiscências. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso e dele procede todo o mal, a mentira, o engano, o roubo, o homicídio e etc. Não tem, irmãos, nada comparado ao coração do homem sobre ruindade. Por isso que Jesus deixa bem claro, nós precisamos morrer. O velho homem precisa morrer literalmente, para que assim nasça um novo homem com um coração novo, um coração puro, um coração sincero, devotado ao Senhor. Então cuidado, irmãos. Às vezes nós queremos criticar ou levantar alguma coisa sobre os nossos irmãos católicos, porque eles adoram imagens. Mas muitas das vezes nós nem percebemos que nós estamos no mesmo caminho. Adoramos ídolos interiores, orgulho próprio, soberba e arrogância. Nós não queremos perdoar porque nós dizemos que nós não erramos. Nós queremos que as pessoas peçam perdão para nós, para mostrar que elas estão erradas. Um grande ídolo.
nós não queremos ajudar, nós não queremos que nada dê certo na vida do irmão, talvez para que ele veja que a gente tinha razão e ele estava errado. Ídolo, soberba. Aí nós queremos falar dos católicos, nossos irmãos católicos que adoram as imagens. Não estou fazendo aqui dizendo que eles estão certos, mas muitos crentes também estão errados. E a palavra do Senhor deixa claro: antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho. Cuidado, irmãos. Pede para o Senhor confirmar se o seu coração é somente dele. Pede para o Senhor confirmar se o que está dentro do seu coração é somente ele, ou tem um ídolo oculto dentro do seu coração. E quando nós temos ídolos ocultos dentro do nosso coração, a presença do Senhor não consegue entrar no nosso coração. Lembra Acã? Quando Acã pegou aqueles amuletos, aqueles falsos deuses, quando eles invadiram Jericó, se eu não me falha a memória, e levou para o arraial, o que aconteceu? O Senhor castigou o arraial, eles não ganhavam mais batalha. Por quê? Porque foi uma ordem: não toque nesses deuses estrangeiros, não confie nisso, não pegue isso para você. Desobedeceram. E nós muitas das vezes fazemos isso, nós guardamos ídolos no nosso coração, a força do nosso braço, a força da nossa sabedoria, a força do nosso entendimento. O que o Senhor faz? Eu não vou te ajudar. Nós precisamos esvaziar o nosso coração, irmãos, de tanta idolatria própria, para que o Senhor possa ser somente o que nós lemos, somente o único e suficiente Deus das nossas almas. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua estadia aqui. Obrigado. Deus abençoe você. Na primeira carta do apóstolo Pedro, hoje nós vamos ler o capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 7. Irmãos, um texto um pouco polêmico. Eu acho que se pensasse bem, era melhor nós ficar orando. Porque nós vamos falar sobre a submissão das mulheres aos maridos. Meu Deus, eu estou com medo, irmão. Nós podíamos fazer igual a CCB. Joga os homens para um lado e joga as mulheres para o outro, que fica mais longe, né? Ou vocês querem orar? Vocês que sabem. Se vocês quiserem, nós ficamos orando. Vocês acharem que é complicado. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que nós comemoramos, né? Para mim não comemoro o dia da mulher, porque todo dia a mulher, ela tem seu valor todos os dias, né? Mas culturalmente tem aquele dia que comemora o dia da mulher, né? Mas o dia dela mesmo é o dia que ela está com aquele monte de louça lavando lá, e aquele monte de roupa jogada, aquele furdunço. Aquele é o dia da mulher, né, irmãos? Porque aí sim nós conseguimos conhecer por trás dos bastidores. Mas tem esse dia cultural que nós comemoramos o Dia das Mulheres. Então não tem pecado e problema nenhum com isso. Até eu queria fazer o seguinte, irmãos: eu queria que todos os homens ficassem de pé aqui, agora só os homens, e nós vamos aplaudir as nossas mulheres, irmãos. Ou se não fosse uma mulher, mas é uma mulher. O Anderson quer ficar em pé? Não, gente, vamos orar. Não, eu que vocês não viu, tá? Todo mundo levantou e ele ficou sentado, e a Mariana falou: vai levantar não? E eu cutucando ele. Aí ele falou: é verdade. Aí ele levantou. Misericórdia, irmão, eu falei que não ia dar certo isso aí. Vamos, irmãos, nós vamos aplaudir o Senhor bem forte pela vida dessas nossas mulheres, que eu vou falar a verdade para você, irmãos. Se não fosse elas, nós não éramos nada, irmãos. Por trás de cada homem aqui tem uma grande mulher, né? Que aguenta o arroxo, irmãos. Aguenta aquele homem chato. Tô falando de vocês, de mim não. Aquele homem chato, irmão. Não quer ficar um dia sem jantar. E só por Deus. Então as nossas mulheres, elas merecem toda a honra e todo louvor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas, irmãos. Bem forte, irmão, bem forte, bem forte. Bem forte. Amém, amém. Quero dar um abraço na sua mulher aí, se estiver com ela, irmãos. Fala que ela é maravilhosa, fala. Aí. Fala assim: você é tudo na minha vida. Fala: eu não vivo sem você.
Ah, eu queria tanto que você fosse para o céu falar. Olha, gente, tem gente que não quer largar, não. Olha, nossa, que bênção, glória a Deus, hein? Ah, eu queria tanto. Eu escutei, eu não sei se foi o Edgar, alguém falar, eu queria tanto que você fosse para a glória. Eu acho que foi o Edgar, não foi? Não? Meu Deus do céu. É bom demais, né, irmãos? E Deus é tão maravilhoso que logo nós comemoramos o Dia da Mulher. Foi hoje, sábado ou sexta, nem lembro mais. Ontem. Aí hoje dá certinho a ministração desse texto de falar sobre a submissão da mulher, irmão. Tem alguma coisa. Aquele dia nós falamos da ceia. O dia da ceia, o que nós falamos? Sobre sofrer por Jesus. Que o nosso chamado era sofrer por Jesus. Aí ontem o Dia das Mulheres e hoje nós vamos falar sobre a submissão das mulheres. Irmãos, tem alguma coisa aí, hein? Vamos ler, mas não é só das mulheres não, tá, os homens? Vamos lá, olha aqui. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém, até aqui, irmãos. Irmãos, o apóstolo Pedro está dando continuidade. Nós bem sabemos que começamos essa exposição da carta de Pedro com uma afirmação maravilhosa para as nossas vidas como cristão. Lá em 1 Pedro 3, nós começamos assim, Pedro dizendo, olha aqui, 1 Pedro 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diante da perseguição que aquele povo estava vivendo, Pedro afirmou para eles que nada do que acontecia com ele estava fora do controle de Deus e que eles já tinham sido resgatados para uma nova e viva esperança. E diante disso, Pedro começa a nos apontar algumas ordenanças. Os verbos aqui várias vezes estão no imperativo. Isso significa que é uma ordem, não uma sugestão. E ele diz que nós precisamos manter a nossa fé no Senhor pela palavra. Depois ele nos ensina que a nossa herança está guardada no céu, onde não murcha, onde não se corrompe, aonde o ladrão não rouba. Depois ele diz para nós nos termos desejos afetuosamente como meninos nascidos de novo ao leite racional e não falsificado, para que nós vamos crescendo, falando da palavra verdadeira e genuína. Depois Pedro diz para aquele povo e nos ensina também para vivermos nessa terra como estrangeiros e como peregrinos, para os nossos corações não estar aqui, e que vivamos diante do gentio de uma forma honesta, para que no dia da visitação eles possam lembrar das nossas atitudes e recebam o chamado do Senhor. Aí Pedro diz também algumas ordenanças práticas para que sejamos sujeitos aos nossos governantes, instituídos por Deus e pelo homem. E daí nós vemos também que Pedro nos disse para sermos os servos, serem sujeitos aos seus senhores, não somente os bons, mas também os maus, porque isso agrada ao Senhor, que é bom para o cristão que sofra por Jesus Cristo, porque qual vantagem teríamos se fossem pecadores e fôssemos esbofeteados? Vantagem nenhuma, porque nós somos merecedores. Agora ele diz,
glorificamos a Deus quando nós não merecemos e somos injustiçados pelo nome do Senhor. E nesta mesma linha, o objeto central de tudo isso que Pedro está querendo dizer aqui desde o começo, nós já entendemos que é um bom testemunho do cristão perante a sociedade, perante o governo, perante a igreja, em meio a tribulações. A preocupação de Pedro aqui é que, independente da situação, nós possamos testemunhar, dar um bom testemunho de quem nós somos. E o que acontece, irmãos? Tinha muitas mulheres naquele tempo que tinham se convertido ao cristianismo, mas eram casadas com homens que não eram convertidas. Vocês vão entender daqui a pouco, quem é bem velho de igreja aqui, que isso é muito... nós vamos ter muita... Vai ser muita coincidência. Parece que Pedro está falando para os nossos dias. Muitas mulheres aqui eram casadas com homens que não eram convertidos. E qual que era a preocupação de Pedro? Que elas dessem um bom testemunho para os maridos. Olha o que ele diz. Semelhantemente, olha aqui, o verbo está no imperativo. Esse mesmo semelhante aqui é uma continuação do que ele está falando. Aí ele diz assim: vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Você pode ver que lá no 13 ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. No 18 ele diz: sujeitai-vos com todo temor aos senhores. Aí ele diz, semelhantemente, ele está falando em um processo de governo, que nós temos um governo, nós temos que obedecer os nossos governantes, que nós temos que obedecer os nossos patrões, como quem é servo, e que o homem é governo da mulher, e que a mulher precisa se sujeitar ao homem, e isso agrada a Deus. E a preocupação de Pedro era o seguinte, no 3: semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganho sem palavras. Irmãos, eu conheço mulheres que o diabo não precisou nem assustar o marido dela sobre a igreja. Ela mesma afastou o marido dela da igreja. Eu conheço mulheres que fizeram com que os homens pegassem ranço da igreja. Ranço. Aí depois, vamos orar, aí sabe o que faz? Ela, presta atenção, tá? Ela saía de casa para ir para a igreja, ela não faz janta, ela não passa uma roupa, ela não lava uma louça, ela não dá atenção, porque ela é crente. E primeiro, esses pastores dizem, né, que você primeiro tem que ser... Quem já ouviu isso aqui, o pastor falar? Cuida da igreja que Deus cuida da sua casa. E sua casa afundando, o império dele sendo cuidado e a casa da pessoa sendo destruída. Que troca, né? Cuida da igreja que Deus cuida da sua casa. Aí é bom, né, irmão? Não existe isso. Se você não cuidar da sua casa vai afundar. E o que aconteceu? Muitas mulheres, com essa ganância de servir a igreja, abandonaram os seus esposos, principalmente homens que não são crentes. Aí grande testemunho elas dão, né? Ela vai para a igreja para cultuar o Senhor, e o marido fica lá em casa sem janta, sem roupa, sem atenção, sem nada. Isso é um falso testemunho. Olha aqui que a palavra diz: vós mulheres, seja sujeita aos vossos próprios maridos. Irmãos, deixa eu falar algo para você, mulher. Eu sei que no dia das mulheres, eu acho que nem era isso que você queria escutar, mas talvez é o que nós precisamos falar e o que nós precisamos ouvir, e os homens também. A maior autoridade que tem sobre a sua vida, mulher, é o seu esposo. Esposo. Deus constituiu o homem como cabeça e governo da
mulher. É isso que Pedro está dizendo. Do mesmo jeito que vocês estão sendo submissos aos governantes instituídos por Deus, do mesmo jeito que vocês estão sendo insubmissos aos seus senhores, as mulheres estão sendo insubmissas aos seus maridos. E isso não agrada o Senhor. Isso não glorifica o Senhor. Você acha que Deus se agrada que você vem para a igreja cultuar Ele e a sua casa fique de qualquer maneira, o seu marido fique de qualquer maneira? Enquanto a mulher vem para a igreja para orar, para fazer campanha, para trazer a foto para orar, para trazer o short do marido para orar, irmãos, ela está afastando o esposo, porque ela poderia estar dando bom testemunho para ele ver que ela é outra pessoa. Irmãos, eu conheço uma mulher que ela ficou 30 anos frequentando uma igreja. 30 anos, o marido dela esperava ela todo dia na frente da igreja, nunca quis entrar dentro da igreja. Às vezes ela ficava até 11 horas dentro do carro e ela lá, querendo arrumar tudo, fazer tudo. Ela nunca conseguiu levar. Uma igreja aqui de Paranavaí, tem pessoa que conhece a pessoa, só não vou falar quem que é. Com certeza ela falou para mim. Ela falou assim: eu 30 anos orando para Deus levar meu esposo para a igreja e eu 30 anos afastando ele da igreja. Porque meu marido saía para trabalhar, não me via. Quando ele chegava eu não estava em casa. Ainda depois ele tinha que ver, dele descansar, ele tinha que buscar eu na igreja. E eu falando que eu tinha que servir, que eu tinha que servir, que eu tinha que servir. Tinha que servir, minha família sendo afundada. Olha aqui que Pedro diz: vós mulheres, seja sujeito aos vossos próprios maridos, para que também se alguém não obedece à palavra, pelo porte das mulheres sejam ganhos sem palavra. Ou seja, Pedro está dizendo não somente aqui, mas em todas as vezes que nós vimos aqui, diante da sociedade, que quando nós praticamos boas obras e não cumprimos justiça com a nossa própria mão, quando nós como crente obedecemos as nossas ordenanças, os nossos governantes, nós ganhamos as pessoas. Da mesma forma a mulher, que o seu marido não é crente, ela ganha ele muito mais dando bom testemunho do que vindo para a igreja e deixando ele sozinho sem as coisas. Muito mais, irmãos. Isso aqui, Pedro não está fazendo apologia a mulheres cristãs casar com homens que não são cristãos, tá, irmãos? Eu vou deixar bem claro. É porque naquele tempo, muitas pessoas não eram cristãs e depois se converteram ao cristianismo e já eram casados. Mas a mulher se converteu e o homem não. Pedro não está dizendo que você pode casar com uma pessoa que não é cristã e depois você ficar orando, se matando para ele se converter. É melhor você que não casou ainda, né? Quem já casou não tem mais o que fazer, né? Mas quem não casou ainda, é melhor você casar com uma pessoa que professa a mesma fé, que tem interesse nos mesmos princípios, para você depois não criar esse problema. Um jugo desigual. Só que eu conheço muitas mulheres, irmãos, que elas se converteram a Jesus, só que elas viraram religiosas a ponto de elas não darem bons exemplos e elas não conseguirem converter os maridos com bom testemunho. Porque a mulher, depois que ela se converteu, ela ficou muito mais ausente na casa do que antes, sendo que ela tinha que ser mais presente. Mulheres que eram arrogantes, prepotentes, mandonas, sargentonas, de tudo que foi. Sabe o que ela fez depois que ela virou crente? Ela continuou da mesma forma, mas agora é com uma nomenclatura de crente. E quando nós nos convertemos, nós mudamos a nossa postura. Olha aqui que Pedro diz: vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos maridos. Também porque se algum não obedece à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Aí ele diz: considerando a vossa vida casta em temor. Aí ele fala aqui no 3: o enfeite delas não seja exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro e na compostura de vestidos. Já vou começar aqui, irmãos, defendendo algo que muitas pessoas eles interpretam errado. As pessoas pegam esse texto para dizer que a mulher não pode fazer penteado, que a mulher não pode usar brinco e que a mulher não pode fazer nada. E não é isso que Pedro está dizendo aqui.
Vamos ler, né? Vamos ver em algum lugar. Vê se em algum lugar você vê Pedro proibindo. Falando assim: mulher, você não faça isso e faça isso. Olha aqui, é muito fácil. Volta um pouco, o 2. Considerando a vossa casta em temor. 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Pedro não está dizendo que é proibido usar. Ele está dizendo que isso não tem que ser a intenção da mulher para conquistar o seu esposo, e sim uma transformação que Cristo fez nela. Quando o esposo olha nela, o esposo não olhe para a joia, não olhe para o cabelo, não olhe para a roupa, mas olhe para o coração de uma mulher piedosa que encontrou Jesus. É sobre isso. Aí tem muitas pessoas que pegam esse texto e criam uma doutrina em cima daquilo que Pedro não está falando. Se você fazer uma maquiagem, você é do diabo. Se você pôr um brinco, é do diabo. Se você fazer uma chapinha, pranchinha, oxigenada, qualquer tipo de coisa, você é do diabo. Tudo. Você não pode fazer nada. E não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que isso não é o foco principal. Que se você querer conquistar o seu esposo com enfeites estereóticos, o dia que esse enfeite acabar, você não serve mais para ele. Porque isso é uma realidade, né, irmãos? Quando é tudo novinho, né? É tudo bonitinho. Mas depois como que é o nome que fala? Não é o efeito estufa, não. O efeito da gravidade. Vai caindo tudo, né, irmãos? Vai caindo tudo e depois ninguém quer mais. O efeito da gravidade. A pessoa não vê mais. Por que tantos casamentos acabam? Porque a paixão, o amor, o interesse está na afeição estereótica e não num coração puro. Por isso que muitos homens cafajestes trocam suas esposas, que lavam sua roupa suja, fedida de suor, borrada, e você, um quebrado, troca, e ela te sustenta, ela aguenta. Sabe por que você troca? Você troca por outra mulher bonitinha que chegou na sua vida de qualquer jeito. Por isso, sabe por quê? Porque o seu amor pela sua esposa não era pelo coração puro dela. Era pelos enfeites estereóticos que um dia você se encantou. Está entendendo, amor? É isso, irmão, que Pedro está dizendo para as mulheres. Que nós não ganhamos os maridos, vamos se dizer, os maridos que não são crentes, com enfeites, com roupas, com cabelos. Que sim com o efeito genuíno de ter encontrado Jesus. É assim que funciona. Eu sempre falo, nós temos que tanto amar Jesus, nós cônjuges, irmãos, homens e mulheres. Você tem que ser tão apaixonado por Jesus, que o dia que o seu marido ou sua esposa for te caçar, ele caça em Jesus e vai te encontrar lá. Nós precisamos, isso não estou fazendo apologia a ninguém se cuidar, não é sobre isso. E nem Pedro está dizendo isso. Ele está falando sobre o foco principal. Porque tudo, você já parou para pensar como que é o ser humano? Tudo que é estereótipo passa. Tudo que é estereótipo enjoa. Tudo que é estereótipo fale, se decompõe, tudo. Mas um coração puro, irmãos. Um coração puro, isso não passa. E é sobre isso que Pedro está dizendo. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouros, na compostura de vestido. Aí ele diz no 4, mas no homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui está escrito homem, só que ele está falando da mulher, tá, irmãos? É porque no original hebraico, Adam, a palavra homem é a palavra que Deus deu para o ser humano. A palavra diz que ele fez o homem e ele fez macho e fêmea. Mas o ser humano, muitas das vezes, na Bíblia, no original é aplicado como homem, falando do ser humano. Aqui ele está dizendo da forma original da mulher. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto,
que é precioso diante de Deus. É dessa forma que a mulher precisa agir para converter o seu esposo, irmãos. Você já parou para pensar? Eu conheço muitas mulheres que elas não conseguiram levar os seus esposos para Cristo. Muitas morreram os seus esposos sem conhecer Cristo. E muitas não conseguiram levar os seus maridos para Cristo. Pode fazer qualquer coisa na igreja, irmão. Pode falar que o pastor é bonzinho, pode fazer churrasco para ele, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. A maior ferramenta de evangelismo somos nós. Nós para as nossas esposas e a esposa para nós. Então, quando você for discipular uma mulher que vai se converter, deixa eu te ensinar algo para você. Primeira coisa que você precisa ensinar para ela nunca deixar o esposo, nunca deixar de honrar os compromissos com o esposo. Ela está se convertendo a Cristo e não a igreja. Cristo é importante para ela, só que o esposo é mais importante do que a igreja. Nunca deixar de dar atenção para o seu esposo para fazer as coisas na igreja, irmãos. Precisa ter limite, e o pastor precisa ser sábio em disciplinar essas mulheres. Tinha uma menina que era da nossa igreja há muito tempo atrás, e ela queria estar envolvida em tudo. Às vezes ela ia lá para minha casa, saía de lá já tarde, 11, meia-noite, nós somos amigos conversando, até que um dia nós falamos assim, tem que parar, você tem que cuidar do seu marido, ele trabalha, chega em casa você não está, aí você tem coragem ainda de mandar ele pedir um lanche. Não, você tem que ir para casa, você tem que esperar seu esposo, você tem que, se ele for jantar, arruma a janta, se não for, não arruma, você não vai participar disso, você não vai participar disso, você não vai participar disso, porque você vai destruir seu casamento. Isso é obrigação nossa, direcionar as pessoas, não aproveitar da boa vontade da pessoa e da ignorância da pessoa e fazer com que ela viva dentro da igreja e afunde o seu casamento. Isso não é um bom testemunho, irmãos. É a mesma coisa de eu falar para você deixar de pagar a sua conta para trazer o seu dinheiro na igreja, e você acha que é santo e você não paga o irmão que deve. Diante de Deus, que valor isso tem? É a mesma coisa. Se Deus fala que nós precisamos amar o nosso irmão, que é semelhante a amar ele, se nós devemos para o nosso irmão, como que ele aceita essa oferta? É a mesma coisa falar que nós viemos aqui orar o Senhor, cultuar o Senhor, sendo que nós estamos deixando a nossa outra parte, que foi Deus que constituiu, em casa, padecendo, sofrendo, com fome, com frio. E a mulher está lá dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você acha que Deus está escutando essa oração? Não está nunca. Porque está quebrando um princípio, irmãos. Quebrando um princípio. E isso fala de testemunho. Quantas pessoas ela diz que é crente e o marido fica jogado às traças porque está lá na igreja. Como que antigamente tinha até um nome, né? Não é fanático não, é outro nome. Daquelas mulheres que não saíam da igreja. Como que era o nome? É beata? É beata, chamava até de beata, irmãos. Dia e noite na igreja. E o engraçado, irmãos, que isso aí não é só no cristianismo, tá? Eu e o Delci conhece uma mulher que é católica, que esse dia o marido reclamou para nós, falou, minha mulher, agora ela engrenou nesse negócio da igreja, de coisa, todo dia ela está lá na igreja, todo dia, até no catolicismo, é a mesma coisa. Isso chama ativismo religioso. Ativismo religioso. As pessoas deixam de ser para ter. Não funciona, irmãos. É sobre isso que Pedro está dizendo. Olha, ele diz, mas o homem encoberto no coração, no corruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É assim que a mulher precisa se portar. Aí no 5 ele diz, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Olha aqui que ele diz, ele faz uma referência lá no Antigo Testamento. Aqui não sei se ele está falando de Raquel, não sei, depois ele fala de Sara, mas aqui ele diz assim, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Ou seja, a guarda em Deus tem que estar atrelado com a sujeitão ao seu marido.
Qualquer mulher que não seja sujeita ao seu marido, a sua oração não passa do forro da sua casa. Pode nem, mas minha casa não tem forro, mas não sai dali do quarto. Não sai. Pode orar o resto da vida. Pode orar. Por isso que tem muitas que falam, minha promessa não vem, minha promessa não vem. Lógico que a sua promessa não vem, porque a sujeição ao seu marido tem que ser atrelado à sua confiança em Deus. Você acha que Deus vai ouvir alguém que confia em Deus e não confia no que Deus instituiu? Confia em Deus, mas não cumpre o que Deus instituiu? Eu sei que é difícil, irmão, século 21, né? Onde o feminismo está atacado, que a mulher precisa dominar, que a mulher é a cereja do bolo, que a mulher é igual ao homem. É lógico que é difícil ouvir isso, mas nós confiamos nas Escrituras. A Escritura é a nossa regra de fé, então nós precisamos obedecer o que ela diz. E por que nós temos muitos casamentos afundados? Porque as mulheres dizem confiar em Deus, mas não são sujeitos ao governo do seu esposo. É a mesma coisa de você dizer que confia em Cristo e não ser sujeito à igreja, qual ele é o cabeça. É a mesma coisa. Aí ele diz, porque assim adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estava sujeito aos seus próprios maridos. Esperavam em Deus, estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Aí ele diz no 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Quando a mulher chamava o seu esposo de Senhor naquele tempo, irmãos, era uma demonstração de respeito. Hoje nós não temos esse costume. De vez em quando eu falo para dentro, você chama eu de Senhor, tá? Senão a casa vai cair, mas nós não temos esse costume. Só que o que ficou para trás foi um costume cultural, porque o princípio precisa continuar, o respeito. Se nós não chamamos de Senhor porque nós não temos o costume, você pode chamar de você, amor, pai, mãe, a nomenclatura que você quer. Tem uns que chamam de chicretinho, ursinho, tem aqui na igreja, chama de ursinho, chicretinho, os negócios. Você pode chamar do que você quiser. Mas o princípio do respeito precisa permanecer. A mulher precisa respeitar o seu marido. Bom, nenhuma mulher vai dar um glória a Deus, amém? Não, vai não, ninguém, nenhuma. Meu Deus do céu, gente. Se vocês estivessem naquelas conferências falando que vocês iam ser leão, girassol, borboleta, estava todo mundo glória a Deus, aleluia, né? Agora falar que tem que obedecer a mulher, ninguém, não escutei um glória a Deus, aleluia, não escutei. Rapaz do céu. Tá bom, não precisa dar glória a Deus, aleluia, não. Obedece, tá bom. A hora que chegar na parte dos homens, eu quero ver você começar a cutucar eles, tá? E falar assim, fala Deus, glória a Deus, aleluia. Não fala, tá? Embora aqui é diferente. Você vai lá para Efésios 5, irmãos. Paulo usa um versículo para falar das mulheres e uns 9 para falar dos homens. Que o homem tem que amar a mulher como amou a igreja. Aí quando você vem aqui para Pedro, Pedro usa um do homem e uns 9 das mulheres. Para dar aquela equilibrada, né? Irmãos, eu amo demais a minha mulher, cara. As mulheres são maravilhosas, mas é um problema. Nossa, o Paulo deu uma risada alta, né? Não deu nem para disfarçar, né, Paulo? Coitado, ali tá na roça hoje, hein? Você viu a risada que ele deu? Que foi, Anderson? O Anderson fala, mas não? Você tá doido. Olha, irmãos, o que ele diz. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da quais vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, ou seja, não tinha medo nenhum. Aí no 7, ele encerra um pouco o assunto das mulheres para falar dos maridos. Aí pode ver que ele usa o verbo igualmente, ou seja, ele está dizendo igualmente, semelhante, é tudo a mesma coisa. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós
os seus co-herdeiros na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, então não é só a atitude da mulher que impede a oração chegar a Deus. A atitude do homem com a mulher, ou seja, uma atitude em conjunta. Tanto do homem como da mulher. Olha o que ele diz: igualmente vós maridos coabitai. Este coabitai aqui, irmãos, no original é coabitai, mas tem algumas versões que eu acho, alguém tem uma versão que fala diferente, eu esqueci a palavra agora, alguém tem uma versão aí que fala diferente? No 3:7, a vida comum, essa coisa aí é bom, né? Porque esse coabitar, talvez a gente interprete de outra forma, mas esse coabitar é viver a vida comum. Ele diz assim, igualmente vós maridos, viva a vida comum com elas, com entendimento, dando honra à mulher. O que é viver a vida comum? Participar do dia a dia da mulher, com entendimento. Tem homem que é ausente, irmãos. Tem homem que é ausente da família, ausente da esposa, ausente dos filhos. Isso não agrada a Deus. Olha o que ele diz: igualmente vós maridos. Coloca outra versão, André, para ver se acha essa mesma versão. Aqui, a NTLH, nova tradução linguagem. Também você, marido, na vida comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratado com respeito. Tem muitos homens que não têm essa sabedoria, irmãos. Tem muitos homens que deixam para a mulher o trabalho que é do homem, deixam a responsabilidade da mulher, a responsabilidade que era do homem, não são presentes, deixa o governo da casa para a mulher. A mulher não, ela não pode governar a casa, é o homem que precisa governar a casa. É o homem. Olha aqui que Pedro está dizendo: você, marido, na vida comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil. Algumas versões falam o vaso, algumas falam a parte mais fraca, e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus, assim, para que nada atrapalhe as orações de você. Por que Pedro faz isso? Porque na cultura judaica, irmãos, a mulher não tinha vez. A mulher não participava dos cultos na sinagoga. Ela participava na sinagoga, mas ela ficava num ambiente separado. Ela não prestava culto no templo. No templo tinha o átrio das mulheres. As mulheres ficavam separadas. As mulheres eram impuras quando estavam nos seus dias, não poderiam tocar nelas, e tudo que elas tocassem se tornavam impuras. Elas não podiam, lembra Paulo exortando para que as mulheres não falassem na igreja, não fizessem nada. As mulheres, elas não tinham, até hoje na cultura judaica, elas têm essa separação. Mas quando Jesus disse, lá em Gálatas diz que não há mais mulher, homem, servo, livres e escravos, todos nós temos os mesmos direitos em Cristo Jesus. É sobre isso, por isso que Pedro diz isso. Também vocês, maridos, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as suas orações. Não só naquele tempo, mas nesse tempo também. Há muitos homens que não reconhecem a fragilidade da esposa. Tem muitos homens que não reconhecem. E quando Pedro fala que a mulher é a parte, ou o vaso, ou o sexo mais fraco, ele não está falando de uma forma pejorativa, diminuindo o potencial da mulher, né? Isso aqui é aqui que nós conseguimos discutir a questão do complementarismo, que a mulher complementa o homem, né? E Pedro não está dizendo que a mulher ela é inferior ao homem. Ele está dizendo que ela foi criada dessa forma mais frágil, para que o homem pudesse a proteger. Você imagina, você consegue imaginar? Vou falar para vocês, homens. Você sabe o que você tem lá na sua casa, né? Homem, você sabe. Você imagine se sua mulher
tivesse a mesma força que você, tivesse as mesmas características que você já estava morto uma hora dessa. Não, você já tinha levado tanta coça, você já tinha levado. Não é verdade, Mariana? Você imagina, irmãos? Se sua mulher tivesse as mesmas características que você, uma hora dessa você estava lá lavando louça em casa, debaixo de chicote. Só que o que o homem não entende, que a fragilidade da mulher é a oportunidade para mostrar que ele pode proteger ela. Essa é a essência que Pedro está querendo dizer. É a obrigação do homem proteger a mulher, que é a parte mais frágil, e não a tratar com falta de ser tratada, tem que ser tratada com respeito e não com falta de respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 7. Vamos ler o 13, irmãos. Sobre essa questão da mulher e do homem descrente. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, mais uma vez, isso aqui não é licitude para ninguém casar com a pessoa, crente casar com uma pessoa que não é crente. Vai ter problema. Depois você vai ter que orar para resolver. Pedro não está dando essa licitude. Está falando no caso, os dois não é crente, já é casado, um se converte, o outro não. É assim que acontece, né? Muitas das vezes. Mas não para quem já é crente e casar com uma pessoa descrente. Você está entendendo? Olha o que ele diz: se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Próximo. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Ele não dá licitude para ninguém divorciar, porque a outra parte não é cristão. E você já viu isso? Eu já vi. As pessoas, os dois não eram cristãos, a mulher se converteu, o marido não, depois ela pegou e largou. Olha o que a palavra diz: não se divorcie. Próximo. Porém, um adendo: se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesse caso, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou você para viver em paz. O casamento não pode ser atribulado. Deus chamou para viver em paz. Isso no caso de um cristão e outro não. Agora, dois cristãos não. Tem que roer o osso até o último dia. Tem que roer. Se não tiver agressão, tem que roer. É assim que funciona. Agora, no caso, se não for crente, é diferente. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas como entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus herdeiros da graça, para que não sejam impedido as vossas orações. Irmãos, o que eu aprendo com essa breve palavra? Espero que você também aprenda. Que o nosso testemunho é muito valioso, independente das circunstâncias, seja ele perante a sociedade, seja ele perante a esposa ou esposo da nossa casa. É os nossos filhos que veem as nossas atitudes, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Pedro está aqui defendendo um testemunho de um cristão verdadeiro, que não há estratégia, não há mecanismo para nós tentarmos ganhar a pessoa para Cristo, se não for uma transformação genuína. A sociedade lá fora precisa ver as nossas atitudes e dizer assim: não.
Aquilo sim é uma transformação genuína. A esposa ou o esposo que não é crente precisa olhar para o esposo que é crente e dizer assim, ó, tem alguma coisa diferente. Não, tem alguma coisa diferente, não é possível. Essa mulher era o capeta, olha que bênção que está. Esse homem era o Satanás, olha que bênção. Tem que ter transformação, irmãos. O dinheiro não resolve isso. Você pode tentar comprar, dar conforto, dar qualquer coisa, mas só a transformação genuína de um coração perverso faz a diferença na vida de alguma pessoa. Pedro está defendendo um testemunho em todas as áreas, independente do sistema político, independente se o patrão é ruim ou se o patrão é bom. Nós, como cristãos, precisamos obedecer o nosso patrão, dar testemunho como crente, não chegar atrasado, não roubar, não ficar no banheiro 20 minutos mexendo no celular, não deixar para ir no banheiro. Tem gente que é 30 minutos defecando no banheiro, mexendo no rios, na hora do serviço. Crente, diz que é crente ainda. Diz que é crente, irmãos. Roubar a hora do patrão. Tem crente que só deixa para ir no banheiro na empresa. Vai em casa, por quê? Porque quer morcegar. Isso aí, nós não ganhamos ninguém para Jesus. Aí eu vou voltar a falar o que eu falei aquele dia. Aí nós caímos no legalismo de ficar inventando na igreja para atrair as pessoas que nós tiramos da igreja. Vamos inventar, vamos fazer tal coisa, vamos enfeitar, vamos fazer uns cultos esotéricos, né? Vamos fazer uns negócios, porque tipo assim, nós temos que atrair as pessoas. Você quer atrair quem você mesmo afastou, porque você afastou com o seu testemunho, agora você quer inventar as coisas para atrair a pessoa. Irmãos, nós, como cristão, nós precisamos. Eu vou dar até um testemunho. A Daiane disse, ainda é cedo, irmãos, 10h40, ainda é cedo. Olha, bicho, todo mundo assustado. 9 horas ainda, irmãos. Vontade de ir embora, né? Quer ir embora mais cedo tem que ir na missa, irmão. Isso aqui não dá. Eu falei semana passada sobre o testemunho do cristão, né? Lembra que eu falei? Foi semana passada, né? Aí a Daiane chegou em casa. Eu falei dos retiros, né? Lembra, né? O patrão chegou na casa do rapaz e cadê o caseiro? Abriu o portão que tinha alugado a chácara, estava no retiro, estava no encontro com Deus. Ele falou, está de sacanagem, né? Aí ligou para o pastor, falou, é brincadeira, você tinha que ser o primeiro a falar para ele estar aqui. Como que o cara é funcionário, abandonou o lugar para ir no encontro com Deus, irmãos? Olha o testemunho. Aí agora eu falo para você, será que Deus ia encontrar essa pessoa lá? Só se for o Satanás com garfo que ele ia encontrar lá. Fala assim, por que você não honrou seu patrão? Era o dia do serviço, você tinha que estar trabalhando lá, você não tinha que ficar inventando ir para retiro e para encontro com Deus. Eu te encontrava lá no seu serviço. O maior encontro que nós temos com Deus é quando nós estamos cumprindo as nossas obrigações. Deixa eu falar para você, mulher, com todo respeito, você sabe qual que é o maior momento que talvez você pode ter um encontro genuíno com Cristo? Lavando a louça, não com o microfone na mão, sem saber o que fala. Deus é muito mais glorificado você cumprindo as suas obrigações como esposa do que falando asneira. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração e sabe que você está empenhada em cumprir o seu propósito com a sua casa, com o seu esposo e quem for. Mas não, irmãos, o crente, ele é muito místico, ele quebra todos os princípios, ainda coloca na conta que está buscando a presença de Deus. Aí a Daiane falou que estava lá no serviço dela. Aí juntou uns diretores lá. Aí ela falou assim, maravilhoso, ela chamou de maravilhoso, irmão. Não é não, Dani? Ela falou assim, o Samson deu risada, irmãos. Mas o Samson falou para mim esse dia que ele já pegou a Cléria 2 vezes. Ele acordou de madrugada e ela estava passando a mão no rosto dele e falou assim, ai, Senhor, obrigado por esse esposo maravilhoso que você me deu. Ai, eu não precisava de coisa. 2 vezes ele pegou, não foi, Sansa? Fala 300, Salão. E ela confirmou, irmãos. Imagina, você acorda de madrugada, a pessoa está passando a mão no seu rosto assim, e fala assim, meu Deus, obrigado, Senhor, por isso aqui que você deu. Lá em casa é só para acordar do ronco, né? Lá em casa eu sinto, mas assim, ó, vira para a direita. Parece um GPS. Igor, vira para a direita, aí está roncando. Vira de barriga para cima. Você está soprando, vira para a esquerda. Irmão, eu não aguento mais. É assim, ó, vira para a esquerda, vira para a direita, barriga para cima, vira para a direita, daqui a pouco vai dar uma música. E eu não ouço nada de eu roncando, mas ela fica a noite inteira desse jeito.
Aí a Daiane falou assim: maravilhoso do céu, espetacular. Ela chama de maravilhoso, espetacular. Maravilhoso e espetacular. Você falou domingo, e olha o que aconteceu. Diz que ela estava no serviço, estava tendo reunião de diretores, e um diretor lá estava bravíssimo, falando assim: nós precisamos fazer um culto ecumênico, nós precisamos ajuntar os padres e os pastores, fazer uma reunião, porque é inconcebível aluno faltar na escola para participar de retiro, aluno perder prova para participar de retiro. Aí eu digo para você: olha o testemunho. Você acha que Deus se agrada? A pessoa precisava estar lá na escola sendo alfabetizada, e o pastor ou o padre, que lá ele estava falando de dois, acho que devia ser retiro de cristão e de católico, o padre e o pastor tiram o aluno da escola para ir para retiro, irmãos. Olha, vocês acreditam, eu vou falar para vocês em sã consciência, você acredita que Deus está num negócio desse? Olha que falta de testemunho. Aí está lá um monte de gente que não é crente, não é católico, se escandalizando. Por quê? Porque o funcionário falta para ir para o retiro, porque o aluno perde prova, não vai para a escola porque é para o retiro, e você acha que Deus está feliz com isso? A Bíblia está falando ao contrário. Pedro está falando assim: obedecei o patrão, obedecei os governantes, obedecei a lei. Não faça isso, mas eles dizem que fazem. Olha, eu falei domingo, a Daiane chegou falando isso, irmãos. O testemunho, deixa eu te falar um negócio para você. Mais do que nós fazermos cultos avivados, mais do que nós queremos um ambiente aconchegante e agradável para as pessoas, mais do que isso é a nossa vida, o nosso testemunho lá fora. Mais do que isso é o nosso testemunho lá fora. Nada que você faça que quebre princípios, Deus se agrada disso. Nada. Nada. A pessoa virou crente, ela acha que ela é dona do mundo, ela faz o que quer. Lembra que eu falei? O maior erro meu como empresário foi dar serviço para crente. Foi dar serviço para crente, irmão. Não faltava, chegava atrasado, ficava mexendo em site de instrumento musical. Crente. Se possível, não dá emprego para crente. Aí é problema, né? Você dá emprego para crente, depois já fala na igreja que o patrão me pagou. Aí vira aquele furdunço. Não dê emprego para crente. Para crente não, né, irmão? Falso crente, né? Porque para crente pode dar, né? O verdadeiro cristão, a gente tem até o prazer de dar o serviço para ele. Para falso cristão, não faça isso, irmãos. Se coloque de pé, por gentileza. Esse é o objeto central do que Pedro está querendo nos ensinar aqui. É que nós não precisamos ficar ajudando Deus com algumas estratégias. Nós precisamos cumprir aquilo que Ele nos ordenou. Eu sempre vejo essa frase, ela é muito interessante. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. A nossa conduta faz com que eles acreditem ou desacreditem nas Escrituras e no Senhor. Porque Ele diz: com essa conduta foi convertido, eu estou fora. Eu estava até falando para uma irmã aqui, esse dia nós estávamos juntos. Ela falou assim que fazia tempo que ela não via as pessoas possuídas, né? Eu falei: irmãos, o diabo não está entrando na pessoa não, porque senão melhora. Tem gente que é tão ruim que se o diabo possuir ela melhora. Ele fala: não vou melhorar essa pessoa não. Verdade, faz quanto tempo que você não vê uma pessoa possuída? Faz muito tempo, né? Não tem mais exorcismo. O povo está tão ruim, irmãos, que se o diabo entrar melhora um pouco. Aí ele fala: não vou entrar aí não, vai melhorar, estou fora. Deixa ela por si só acabar com tudo. Deixa ela por si só estragar. Nós precisamos encontrar esse Jesus que nos transforma e transcende os desejos dos nossos corações, os nossos próprios interesses, que nós não vivemos para nós. Paulo diz: não é o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, não é mais o que nós gostamos, o que nós queremos, é tudo sobre o nome de Jesus. Eu sempre falo, quando nós não éramos cristãos, nós prestávamos conta do nosso CPF. Depois que nós nos tornamos cristãos, a nossa responsabilidade é o que as pessoas falam de Jesus baseado na nossa conduta. Não é mais o nosso nome que está em jogo. Pode falar o que for de nós. O que não pode falar é do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado nas nossas atitudes. Isso é inadmissível para um cristão. Nós precisamos zelar do nome de Jesus. Você, mulher, se você quiser com as suas orações chegue ao Senhor, respeite o seu marido.
Seja sujeita ao seu marido. É lógico que isso não é incondicional. Ou seja, se ele te obrigar a fazer algo que vai contra a vontade de Deus, você não é obrigado a obedecer. Mesma coisa que nós vimos lá nos nossos governantes. Ele diz para nós orarmos, ele diz para nós obedecermos, mas não é incondicional. Qualquer coisa que os nossos governantes peçam para a gente fazer, que fira os princípios de Deus, nós podemos desobedecer. Assim também é dentro do casamento. Qualquer coisa que o marido ou a esposa peça para o outro fazer, que fira os princípios, você pode desobedecer o seu cônjuge. Mas fora isso, você precisa sujeitar o seu marido, e o marido precisa proteger, dar vida, amar, respeitar a esposa, que é a parte mais frágil deste relacionamento. E tem muitos homens que perdem a oportunidade de mostrar para Deus que são homens de verdade, porque não respeitam e não protegem as esposas. Alisa mais o carro do que a esposa, passa mais tempo no celular do que na esposa. Irmãos, presta atenção, tem mulheres e homens que as referências delas não são o esposo e a esposa. Tem filhos que a referência deles não é o pai, é o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi. Isso é inadmissível. Tem mulheres que a referência dela não é o esposo, é um jogador de futebol, é o fulano. Tem esposo que a sua referência não é a sua esposa. Se sua esposa não for sua referência de vida, tem alguma coisa errada. Se sua esposa não for valiosa para você, se você achar que tem algo mais valioso do que isso, tem alguma coisa errada. Se o seu esposo não for a sua segurança, quando você está oprimida, triste, nervosa, com medo, se você não tiver... Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Tem muitas igrejas, graças a Deus aqui não acontece, nunca vai acontecer, porque eu não vou permitir, em nome de Jesus. Tem muitas igrejas que as mulheres confiam mais no pastor do que no próprio marido. Isso é inconcebível. Tem muitas mulheres que, se o pastor derrubar uma xícara de café na toalha, fala assim: pastor, não esquenta não, não esquenta não. Se o marido derrubar, ela joga até o bule de água fervendo. Seu porco, seu ceboso, seu relaxado. E o pastor não, o pastor ela acha engraçado. Isso é inconcebível. A sua referência, mulher, não é o pastor, é o seu esposo. E a sua referência, homem, não é a pastora fulano cicrano, é a sua esposa. Se você não confia no seu esposo para abrir o coração para ele, há uma grande gravidade neste relacionamento. Você confia num homem de fora, um pecador, um carnal, e não confia na mesma parte que você, tem alguma coisa errada. Aprenda, irmãos, aprenda a confiar um nos outros. Aprenda a estar alinhado com os mesmos propósitos. Todas as vezes, irmãos, que uma mulher pede para fazer, uma irmã pede para fazer um gabinete comigo, eu pergunto se primeiro ela já falou com o esposo dela. A não ser que ela queira tratar alguma coisa correlacionada ao relacionamento, que daí não tem como, né? Agora, se for um assunto que não seja com relacionamento, for um assunto pessoal, eu pergunto: você já falou com seu esposo? Porque se seu esposo não sabe te instruir, que dorme com você, que acorda com você, que convive com você, imagina eu que te vejo no domingo. Eu não tenho uma varinha de condor, não faço macumba, eu não dou passe. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? E hoje nós vivemos esse tempo, irmãos. Você sabe que hoje, irmãos, o maior índice de adultério eclesiológico, adultério dentro da igreja com pastores e mulheres, nós nunca tivemos tantos índices assim. Sabe por quê? Porque esses pastores vagabundos aproveitam da fragilidade da mulher e do homem frouxo que não faz a mulher confiar nele, e se aproveita e abusam dessas mulheres emocionalmente, sexualmente e fisicamente. Pode pesquisar, você acha que eu estou inventando? Maior índice
de traição e abusos religiosos é neste nosso tempo agora. Sabe por quê? Porque as mulheres vão abrir o coração para o pastor e não abrem o coração para o seu esposo. Se você não confia no seu esposo para falar para ele, larga, tá? Tá tudo errado. Abandona. Se o seu esposo serve só para pagar a conta e só para levar você no mercado, esquece. Você é homem do mesmo jeito. Se sua esposa serve só para lavar cueca suja, tênis sujo de chulé e para fazer comida para você, você não confia nela para falar, para conversar com ela, tem alguma coisa errada. Precisa, essa essência dentro do relacionamento precisa voltar a fluir. Na verdade, não poderia nem ter deixado de estar no meio de um relacionamento cristão, onde Deus habita. Não poderia ter deixado. Nossa. Aí eu te falo, a palavra diz: as nossas orações não chegam ao Senhor. Você pode orar. Nenhuma oração que é quebrada a princípio chega ao Senhor. Vamos cantar mais um louvor para nós ir embora em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento, povo
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não queremos nada além de Ti. Assim como o Senhor disse para o apóstolo Paulo: o teu espinho na carne eu não tiro, porque só minha graça te basta. A minha graça é suficiente para o Senhor e a sua graça, Pai, é suficiente para nós. Nada além de Ti nós precisamos, Pai. Nos ajude, Senhor, baseado em tudo aquilo que nós aprendemos hoje da parte do Senhor. Nos ajude a sermos famílias melhores, maridos e esposas melhores, Pai. Que possamos cumprir com os nossos papéis, porque isso agrada o Senhor. Que possamos amar as nossas esposas, e as nossas esposas possam nos respeitar, e assim as nossas súplicas chegarão ao Senhor. Que possamos ser testemunho perante a sociedade, perante o governo, Pai. Senhor, que possamos realmente demonstrar que somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo santo e exclusivo do Senhor, nas nossas atitudes, Pai. Jesus, nós convertemos mais as pessoas lá fora do que aqui dentro em um sermão. Que possamos ser a Bíblia que as pessoas leem lá fora, Pai. Nos ajude. Nós precisamos, Pai, nós temos melhorado cada dia, mas nós precisamos da sua misericórdia cada vez mais, para que nesse nosso coração impuro, Pai, não faça com que desistamos, Senhor. Nós não podemos desistir. Nos ajude a melhorar, Pai. Nós precisamos ser melhores para que o Seu nome seja glorificado. Não deixe que caímos em ciladas, em armadilhas, e que com isso o Seu nome seja envergonhado, Pai. Que como igreja, como comunidade, como parte do corpo, Pai, possamos amar uns aos outros e sujeitarmos uns aos outros, Pai, e o Seu nome ser glorificado, Pai. A igreja não demonstra que é relevante no seu tamanho, Pai, mas o quanto as pessoas têm de Jesus lá fora, o quanto as pessoas rejeitam o que Deus rejeita, o quanto as pessoas aceitam o que Deus aceita, o quanto as pessoas obedecem os preceitos e princípios do Senhor. Pai, fortaleça as nossas mulheres, Pai, dê sabedoria, dê saúde, Pai, entendimento para lidar com a família, o trabalho, os filhos. Dê sabedoria, suporte para os homens, para sustentar suas famílias, para educar os seus filhos, para proteger os seus lares, para governar, ser o sacerdote da sua casa, o pastor da sua casa, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, e que possamos não somente ouvir, mas colocar em prática, porque é isso que agrada ao Senhor.